Olá, sejam bem-vindos ao canal Crochê Magia. Na nossa aula de hoje eu vou trazer para vocês os pontos básicos do crochê para quem quer iniciar nessa arte e não sabe por onde começar. Então eu vou ensinar os pontos básicos que a gente usa no nosso crochê, vou mostrar os fios e a agulha equivalente a cada um para a gente estar sabendo quando eu for comprar o meu novelo qual agulha que eu preciso comprar, qual a numeração dela. Vou ensinar também a fazer o acabamento das nossas peças. Eu espero muito que vocês gostem da aula. Se vocês gostarem, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação, porque assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal Crochê Magia, você já vai ser avisado. Então, agora vamos para o nosso beabá do crochê. Então, para a gente iniciar o nosso crochê, eu preciso saber o fio que eu vou utilizar e a agulha. Nos fios que a gente compra, sempre vem marcado o número da agulha adequada para cada um deles. Então, sempre que a gente compra um novelo, a gente observa o número da agulha e você vê o número que você quer do seu barbante. Se ele for número 6, quer dizer que ele tem 6 fiozinhos enrolados. Se for número 4, vai ter 4 fiozinhos enrolados. Então, esse aqui, número 6, a agulha utilizada é a 3,5. Esse que já é um pouco mais fino, a sugestão da agulha vai de 2,5 a 3,5. Por quê? Porque dependendo do seu ponto, se ele for muito apertadinho, você usa uma agulha maior, mais grossinha, e se ele for muito largo, você pode estar optando por uma agulha menor. E as agulhas de crochê geralmente tem cabo de madeira, cabo emborrachado e a só de alumínio. E em cada agulha sempre tem a numeração. Então, agora que eu já sei o fio que eu vou utilizar e a minha agulha, eu preciso saber o símbolo de cada ponto. Então, a nossa correntinha vai ser sempre um círculo ou a forma oval. O ponto baixo, sempre o sinalzinho de mais. O ponto baixíssimo, uma bolinha pintada ou um oval também pintadinho. O meio ponto alto, um T, e o ponto alto, um T partido no meio. Então, esses são os... Agora que eu já sei o fio que eu comprei e o número da agulha, nós vamos iniciar fazendo as nossas correntinhas para a gente estar iniciando o nosso trabalho de crochê. Para iniciar, eu pego a ponta do barbante, vou virar sobre ele, fazendo como se fosse um E. Sempre deixo um pedaço aqui do barbante no início, para depois a gente estar arrematando o nosso fio. Pego esse Ezinho e vou dobrar sobre o fio que está vindo do meu novelo. Passo minha agulha por baixo desse fio que ficou no meio e vou puxar. Então, aqui eu já prendi o meu barbante na agulha. Depois que eu prendi o meu fio na agulha, eu vou deixar essa ponta do barbante, que é o nosso início, vou deixar dentro da minha mão. E o fio que está vindo do novelo, eu vou deixar sobre o meu dedo indicador. Então, aqui eu vou iniciar a correntinha. Passo a minha agulha por baixo desse fio que está sobre o meu dedo, laço e vou passar ele por dentro da argolinha que a gente fez. Então, aqui já fiz a primeira correntinha. Novamente, passo por baixo do fio que está vindo do novelo que está sobre o meu dedo, laço ele na minha agulha e passo ele por dentro da laçadinha que a gente deu. Passo por baixo e puxo. Passo por baixo e puxo por dentro da nossa argolinha. Para a gente estar passando o nosso fio por dentro da laçada que está na agulha, eu preciso observar a ponta da minha agulha. Quando eu for passar o fio por dentro dessa laçada, a minha ponta vai virar para baixo. Porque se eu deixá-la de lado, quando eu for passar aqui dentro da minha laçadinha, vai enroscar a agulha. Então, eu dou uma viradinha e passo por dentro da minha laçada. Passo por baixo, laço o meu fio, passo por dentro da laçada. Por baixo, dentro da laçada. Então, aqui a gente já fez as nossas correntinhas. Correntinhas prontas, agora eu vou ensinar o ponto baixo. Então, eu vou pular a primeira correntinha, vou para a segunda. Vou entrar com a minha agulha dentro dela, passo ela para o outro lado. Laço o meu fio, que está aqui atrás, trago ele para frente. Fiquei com 2 laçadas na agulha. E agora, eu vou fechar o ponto baixo. Laço a minha agulha e passo por entre as 2 laçadinhas.
Então, aqui a gente fez o primeiro ponto baixo. Novamente, vou dentro da nossa correntinha, passo a minha agulha, laço o meu fio lá atrás, trago ele para frente. 2 laçadas na minha agulha. Laço novamente o meu fio que está vindo lá do novelo e vou passar por dentro das 2 laçadinhas. Mais um ponto baixo. Próxima correntinha. Venho dentro dela, passo a minha agulha. Pego o meu fio lá atrás, trago ele para frente, passando dentro novamente. Laço o meu fio e vou tirar as 2 laçadas de uma vez. Próxima correntinha, mais um ponto baixo. Laço e passo sobre as 2 laçadas. Aí, vou fazendo um ponto baixo sobre cada correntinha. Próxima correntinha, mais um ponto baixo. Então, esse é o nosso ponto baixo. Terminei a minha carreira de ponto baixo, agora eu vou fazer o meio ponto alto. Cheguei no final da minha carreira, eu vou virar o meu trabalho, faço uma correntinha, dou uma laçada na minha agulha, vou para o próximo ponto, passo a minha agulha sobre ele, laço o meu fio lá atrás e trago ele na frente, voltando por dentro do nosso ponto. Fiquei com 3 laçadas na minha agulha. Laço novamente o meu fio e vou passar por essas 3 laçadinhas de uma vez. Então, aqui a gente fez meio ponto alto. Novamente, laço o meu fio, vou para o próximo ponto, passo a minha agulha sobre ele, laço o meu fio lá atrás, que está vindo do novelo, volto por dentro do ponto e trago a laçada. Fiquei com 3. Laço novamente o meu fio e passo por dentro das 3 laçadinhas que estão na agulha. Fechamos mais um meio ponto alto. Novamente, laço o meu fio, vou para o próximo ponto, passo a minha agulha, laço o meu fio lá atrás, que está vindo do novelo, volto por dentro dele, 3 laçadas. Laço novamente e vou tirar as 3 laçadas, passando por entre elas de uma vez só. Então, esse é o nosso meio ponto alto. Vou repetir ele até chegar ao final dessa carreira que a gente fez. Fiz mais uma carreira com o meio ponto alto, agora nós vamos para o ponto alto. Então, cheguei no final, viro o meu trabalho novamente, subo 3 correntinhas, que já vai equivaler ao nosso primeiro ponto alto. 3 correntinhas. Laço o meu fio uma vez, vou para o próximo ponto, passo a minha agulha por ele, laço o meu fio lá atrás, fiquei com 3. No meio ponto alto, a gente dá uma laçada e tiro todas elas de uma vez só. No ponto alto, não. Eu lacei o meu fio novamente, vou tirar 2 laçadas, fiquei com 2. Laço mais uma vez e agora vou tirar as 2 de uma vez só. Então, aqui a gente fez mais um ponto alto. Vou para o próximo ponto, passo a minha agulha por ele, laço lá atrás. Volto com o fio aqui na frente, fiquei com 3 laçadas. Laço mais uma vez o meu fio. Vou tirar só 2 laçadinhas. Tirei 2, ficaram 2. Laço mais uma vez e agora tiro as últimas 2. Então, mais um ponto alto. Lacei, vou para o próximo ponto, passo a minha agulha, laço o meu fio lá atrás e trago para frente. 3 laçadas. Laço novamente o meu fio que está vindo do novelo, tiro as 2 primeiras e deixo 2. Laço novamente e tiro as 2. Então, aqui é o nosso ponto alto. Então, laço, vou para o próximo ponto e faço mais um ponto alto.
tiro duas, laço e tiro as últimas duas. Vou terminar a minha carreira com os pontos altos. Cheguei no final da nossa carreira, viro novamente o trabalho. E agora eu vou fazer o ponto baixinho. Então, já estou com uma laçadinha na minha agulha, não vou laçar o meu fio. Já vou direto para o próximo ponto, passo a minha agulha sobre ele, laço o meu fio lá atrás. Quando eu trouxer ele para frente, eu já passo sobre a minha laçada que está na agulha. Então, aqui já fiz um ponto baixíssimo. Próximo ponto, laço o meu fio. Quando eu trouxer ele para frente, eu já passo na laçada que está na minha agulha, fechando o ponto baixíssimo. Próximo ponto, mais um ponto baixíssimo. Trouxe a minha laçada, já passo dentro da que está na agulha. Então, passo sobre o meu ponto, laço, trago ele, não laço novamente, já passo direto por dentro da laçada que está na agulha. Cheguei no final da minha carreira, vou estar encerrando ela. Então, vou pegar a minha último ponto, lacei o fio, trouxe ele para frente e já passo sobre a laçada que está na minha agulha. Aqui encerrei a carreira. Como eu já encerrei essa última carreira, eu vou cortar o meu fio. Puxo o meu barbante. Se eu fizer o meu arremate assim, o meu trabalho ainda tá sem o último nozinho. Pode soltar todo o nosso trabalho pronto. Viro o meu trabalho do lado do avesso, passo a minha agulha por entre um dos pontos e vou puxar esse fio aqui pro lado do avesso. Trouxe ele pro lado do avesso. Vou passar esse fio pra gente dar o acabamento por entre os nossos pontos aqui do lado do avesso. Então, passo a minha agulha e vou puxando ele por entre os pontos. Não esquecendo que a gente vai fazer pro lado do avesso. Vou para o próximo ponto, passo a minha agulha e puxo esse fio que sobrou. Então, eu vou passando por entre os pontos até esconder bem o nosso fio. Depois que eu escondi já por um bom pedaço o meu fio, eu vou abrir ele ao meio. Como o meu fio é o barbante fio 4, então eu tenho 4 fios enrolados. Então, vou deixar 2 de cada lado. Separei 2 fios de cada lado, vou pegar mais um ponto aqui do lado do avesso e vou passar só 2 fios. Passei os 2 e agora aqui eu dou o meu nozinho pra gente tá prendendo bem o nosso barbante. Pra não ter perigo de soltar. Então, dou um nozinho, não aperto muito. Dou mais um nó. Agora, o nosso barbante não solta mais. Aí, eu posso estar cortando e posso dar um pinguinho de cola também. A gente pode estar utilizando a cola instantânea ou a cola de silicone líquida, pra gente estar colando aqui o nosso nozinho. Terminei aqui, já posso cortar. A cola que eu utilizo para os meus trabalhos é a cola de silicone líquida, mas vocês podem estar utilizando também qualquer outra cola, que no mercado tem várias opções para a gente estar utilizando. Ou eu posso fazer da seguinte maneira: no meu último ponto baixíssimo, eu já lacei o meu fio e passei, ficou uma laçada na agulha. Para a gente já fazer um nozinho aqui, não precisar estar fazendo um nozinho lá do lado do avesso, eu passo novamente o meu fio por dentro da minha laçada e puxo, e aí aqui ele já fica um nozinho.
Aí eu trago o meu fio pro lado do avesso. E faço a mesma coisa que nós fizemos da outra vez. Vou passando por entre o meu trabalho, esse pedaço do nosso barbante que sobrou. Passo um bom pedaço e posso cortar e tá colando o meu fio. Então, agora que vocês já sabem os pontos básicos do crochê, é só mesmo treinar, para a gente estar adaptando o tamanho dos pontos para eles ficarem todos do mesmo tamanho. O crochê é uma questão de muito treino e persistência, a gente não pode desistir no primeiro erro. E deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da nossa aula e se vocês conseguiram aprender. Um super beijo e até a nossa próxima videoaula.